Olá, pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a essa live. É um prazer estar aqui hoje, ainda mais com esse grande jornalista que é o Luiz Nassif, nessa live da FENED, que é a Federação Nacional dos Estudantes de Direito, em conjunto com o GGN. Então, assim, Nassif, muito obrigado por ter topado esse convite. Eu queria passar a palavra para você, se você quiser se apresentar melhor. Não, eu queria agradecer o convite de vocês aí. Eu sou um fã da militância estudantil feminina, tenho minhas caçulas aí que estão de cabeça aí na política estudantil da USP, do Mackenzie e tudo, e folgo em saber que a renovação está se dando através das meninas aí, que até hoje eu não esqueço um lema que surgiu quando teve um problema de invasão da Assembleia, uma menininha enfrentando o policial, falando, lute como uma menina. Então, estamos aí entusiasmados vendo aí a atuação da FENED. Muito, muito obrigada, viu? A FENED tem trabalhado bastante nessa última gestão e a gente está muito feliz em conseguir fazer esse debate com você sobre um tema que é tão atual quanto a liberdade de imprensa, a LSN, a Lava Jato. Recentemente a gente teve uma movimentação a respeito da LSN, o próprio Gilmar Mendes deu 5 dias para o Ministério da Justiça dar uma explicação a respeito da utilização da Lei de Segurança Nacional contra os críticos ao Bolsonaro. Em pelo menos 3 ocasiões recentemente, o Ministério da Justiça usou a LSN para pedir abertura de investigações a manifestações contra o Bolsonaro. O próprio Felipe Neto foi alvo disso por ter criado a hashtag Bolsonaro Genocida. E só para a gente ter noção de como tem sido utilizada essa lei, nos últimos 2 anos, a PF instaurou 77 inquéritos com base na LSN, um número 300% maior do que na gestão da Dilma. A gente tem hoje, só uma versão reformada e mais branda do que foi a LSN na ditadura. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre o que você acha a respeito de tudo isso. Você tem algumas ameaças aí à liberdade. Essa questão da Lei de Segurança Nacional, tranquilamente isso. Esse ex-ministro da Justiça aí, o André alguma coisa aí, que é candidato ao Supremo, antes dele, o Moro utilizou a Lei de Segurança Nacional. A intenção do Moro, inclusive, era conseguir que o hacker lá de Araraquara admitisse que vendeu as informações para poder aplicar a lei sobre o Glenn Greenwald. Não conseguiu, porque havia um delegado da Polícia Federal correto, profissional, conduzindo o inquérito. Então, você tem uma ameaça que vem. Veja bem, o Bolsonaro ele tentou o golpe extra-institucional, tentando convocar as Forças Armadas. Não deu certo. Então, se dá internamente, através das ferramentas institucionais. Ele colocou um ministro desmoralizante no Supremo Tribunal Federal. A AGU tem atuado como se fosse advogada dele e não do Estado brasileiro. A CGU é um escândalo, que a CGU passou a fazer de perseguição a universidades e tudo mais. A Polícia Federal, depois que esvaziou a Lava Jato, ela deixou de ser tão ativista assim, mas a Polícia Federal, antes disso, foi utilizada para prender professores em Minas Gerais, em Florianópolis. Então, você tem uma ameaça que vem de dentro das instituições. E você tem uma ameaça terrível no Poder Judiciário, que é o ativismo político de juízes de primeira instância e de tribunais contra pessoas que pensam diferente. Eu sou alvo desse tipo de atuação de juízes de primeira instância, que é escandaloso. Eles pegam qualquer coisa. Outro dia eu fui o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, devido a críticas que eu fiz a Luiz Sveiter, que é uma pessoa muito influente lá, eu recebi 2 condenações com bloqueio de contas e tudo, e mais uma terceira que foi uma censura em matérias que eu tinha escrito sobre o BTG, o Banco BTG. Quando vem esses grandes casos, você põe a boca no trombone e você segura. O problema é quando os juízes te cercam, pegam pequenos casos e dão grandes condenações. Esse é o problema. Eu tive aqui 2 ações, porque eu critiquei o Tribunal de Justiça de São Paulo pela prisão da Carmen, aí, do movimento do Sem Teto, do Centro. Ela faz um trabalho excepcional. A Carmen é para Prêmio Nobel da Paz. O que ela faz lá, levando apoio a quem não tem o Estado. Prenderam ela como se fosse criminosa. Eu critiquei, daí 2 ações. As 2 vindas do Tribunal, do Fórum Central aqui de São Paulo, uma de anos atrás, aí, de uma juíza
que eu troquei o nome, fazendo uma crítica em relação às relações aí da Vara de Pinheiros com a Editora Abril, e outra recente, de uma pequena foto que eu coloquei por engano de um homônimo lá, as duas vieram na mesma semana com bloqueio de contas. É evidente que foi combinado. Então, digamos, essa ação do Tribunal, dos juízes, para mim, é a principal ameaça que você tem hoje é a liberdade de expressão. Porque a outra, as investidas de Bolsonaro são explícitas, escandalosamente explícitas. Né? Então, você tem uma defesa. Você tem também o lawfare de muitos políticos, João Dória Júnior aí também, qualquer coisa, solta ações. Outro dia nós fomos alvo de uma ação contra um artigo feito por um colaborador. Ele pedia 50 mil de indenização, e o juiz, por conta própria, aumentou para 100 mil. Então você vê a maneira como a Lava Jato, o ativismo judicial, provocou uma desestruturação geral da justiça. Né? E hoje o Gilmar, que foi um dos responsáveis lá atrás, hoje o Gilmar é uma pessoa que tem um papel relevante para tentar trazer para o Rio aqui, da constitucionalidade dos códigos, a justiça. Né? Então é um momento cinzento aí. Você fala esse negócio, por exemplo, da opinião. Eu acusei o governador Wilson Witzel de genocida mesmo. Aquela história dele de mire na cabecinha, de sair num helicóptero dando tiro, genocida. Aumentou exponencialmente a morte de pessoas no Rio de Janeiro, mortas pela polícia, crianças, inclusive. O que ele faz? Ele não entra com uma ação contra mim no judiciário, ele denuncia para a polícia dele, como se fosse crime cibernético. A polícia vem aqui, entra em contato com São Paulo, vem 2 policiais armados na porta de casa aqui para intimidar. Então você vê que, para você colocar o país nos eixos da legalidade, aí tem que ir muito além do Bolsonaro. O Bolsonaro mostrou o que acontece quando você se descuida de todos esses aspectos da legalidade. Mostrou a bocarra do monstro, um cara, um sociopata, que se compraz com a morte. Mas saindo do Bolsonaro, você tem todos os vícios que levaram o Bolsonaro que continuam por aí. Então vai ser uma grande luta da sua geração, aí, dos jovens advogados, para mudar a cara da justiça, mudar a cara do Ministério Público, que nos últimos anos aí foi contaminado por uma visão íope de procurador, empreendedor, que contaminou uma imagem, acabou com uma imagem brilhante que tinha o Ministério Público. Vai ser uma grande batalha civilizatória, como se diz. Mas é isso, e o termo genocida, na verdade, ele é um termo constante em resolução das Nações Unidas, assim como a Maria do Rosário defendeu em uma das últimas reuniões da CCJ. Não é um palavrão, não é assim, o termo genocida é um termo, sobretudo, técnico também. Então, fez bem, eu acho que cabia, assim, naquele momento, você colocar o Witzel enquanto genocida, porque de fato é. Assim como o Bolsonaro é genocida. Matava pretos e pobres. A característica do genocida. Tinha um alvo específico. Né? Mas vai ser uma luta grande, viu? Deus me livre. Sim, e é triste, né, ver que o direito ele tem sido usado para isso, para perseguir e oprimir opositores políticos. Assim como foi usado por tanto tempo durante a ditadura. A gente precisa de... A gente estava tratando da LSN, né, de uma LSN que de fato defenda o Estado, a democracia, a Constituição, e não que seja usada para perseguição. E o mesmo vale para todo o restante do aparato estatal, que hoje em dia vem sendo usado com seletividade. A Lava Jato é uma grande prova disso. Sem dúvida, sem dúvida. E um ponto central, que é um problema que nós temos aqui, de um subdesenvolvimento institucional, tanto da parte do judiciário quanto da parte da mídia, a gente deveria ser bússola. O que é bússola? Você se move por princípios, por valores. Então, se, digamos, você começa a ter um exagero para cá, você mostra o caminho aqui, você não sai do seu caminho, de respeito aos valores. Se vai para a esquerda, a mesma coisa. Aqui, o que aconteceu em ambos os casos, na mídia e no direito, foi seguir o sabor das ondas aí. Então, hoje, por exemplo, você tem uma reação do Supremo e da mídia hoje em defesa da civilização, em defesa da ciência, em defesa... até abrindo espaço para que o Lula tenha
volte a ocupar um espaço aí pela incapacidade absoluta das outras forças de organizar uma resistência contra o Bolsonaro. A grande questão, que eu até vou levar para o meu programa agora às 20 horas, se o Bolsonaro cai, o que acontece com esses neodefensores aí das liberdades? Vão ficar na mesma posição? Jornalistas que praticaram um baita discurso de ódio lá atrás e hoje são grandes democratas. O Bolsonaro saindo de cena, eles vão continuar grandes democratas? Então, o Brasil, esse é o problema do subdesenvolvimento. Você tem uma elite intelectual, quando eu digo elite intelectual, é a mídia, o judiciário, que não tem caráter. Não tem caráter. Então, digamos, agora a onda é acabar com o PT, acabar com as políticas sociais, o cara pega uma bandeira e sai desfilando por aí. Agora exagerou demais, a onda agora é ser politicamente correto e tudo, ele pega a bandeira e sai. Então, é uma biruta de aeroporto, né? Uma biruta de aeroporto. Hoje eu vejo sessões de jornais que davam espaço só para Lava Jato, escandalosamente para Lava Jato. Hoje abre espaço para artigos dos críticos da Lava Jato. Daí você fala, que beleza, ele entendeu o valor da democracia. Se amanhã o Bolsonaro sai de cena e volta a guerra entre os RUCs, a centro-direita e o PT, eles voltam a praticar o mesmo exercício arbitrário de antes. Por isso que eu digo que tem que ter uma justiça de transição aí para o que houve nesse período de 2005 a 2020, que foi um horror, foi o antijornalismo, foi o uso da justiça para intimidar, foi o discurso de ódio permanente praticado pela mídia, né, que levou ao que nós estamos hoje. Mas não adianta tirar o Bolsonaro se os valores não forem reconquistados, né? Com certeza, eu acho que em grande parte, com toda essa movimentação, a gente parou de realmente tratar do que são os projetos políticos. Passou-se a elevar o discurso, na verdade, reduzir, né, o discurso simplesmente à emoção, ao emocional. Você olha, a maior parte dos discursos que foram feitos ao longo das candidaturas, seja aquelas defendidas pelo Bolsonaro ou por outras pessoas do campo, né, da extrema-direita, a maior parte delas pouco tratavam de projetos, de propostas, o que a gente pretende fazer. E isso é muito triste, né? Porque no final do dia são essas pessoas que também foram eleitas e que também estão postas ali para colocar propostas para a gente, para a população. Quem sofre sou eu, você, todas as outras pessoas. É isso, não? E essa visão de demonizar Estado, que é uma maluquice, pô. Você vai nos Estados Unidos, que é o país do liberalismo, você tem temas aí de segurança nacional, que é o Estado que toma conta. E onde o Estado não entrou, que foi na questão aí da educação e da saúde, você criou um desequilíbrio social dos mais graves lá, dos mais graves. Então, e aqui o que aconteceu, quando você fala essa questão dos discursos, desde 2005, 2006, acentuando a partir de 2010, você tinha dois partidos que se revezavam no poder, que era o PSDB e o PT. Quando chega aí 2007, 2008, que o PT, com a crise que veio, a crise mundial, e o Lula sai daquele engradado de política econômica, Banco Central e tudo, explode, o PSDB, ao mesmo tempo, o PSDB perdeu as figuras referenciais, aí, Montoro, Covas, e ficou nas mãos do que de pior a política brasileira produziu nesse período. Foi Serra, Aécio e Fernando Henrique. Eles não tinham projeto, nunca tiveram projeto. Eu lancei um livro em 2005, 2006, Os Cabeças de Planilha, que termina com uma longa entrevista com o Fernando Henrique Cardoso. Ele não tinha noção, interesse de nada, papel de pequena empresa, papel de políticas de inovação, papel de cadeias produtivas, papel de políticas sociais. É um vazio, Não é falta de capacidade intelectual, é desinteresse pelo país. Então, e a mídia, ao mesmo tempo, ela passa a se ver ameaçada pelas novas tecnologias. Aquele modelo de mídia, os jornais entram nos anos 2000 em crise, por conta de endividamento em dólar e tudo, e vem uma mudança do modelo de negócios. Então, eles passam a usar aqui o padrão Murdoch, do Robert Murdoch, da Fox News. Eles passam a fazer um discurso mais desencontrado possível, com informações mais malucas possíveis. Né? O Cuba mandou dinheiro para o PT através de garrafa de rum. As Farc vão invadir o Brasil. Aquelas maluquices, e jogando na rede social para desestruturar todo o sistema de informação. Ou seja, isso que se fala de guerra híbrida hoje
O primeiro a perceber foi o Murdoch lá, pega o discurso da ultradireita, pega todas as teorias conspiratórias, cria uma figura do inimigo, no caso deles eram os orientais lá, os muçulmanos, aquele negócio todo, e daí você joga discurso de ódio para pegar e ter uma influência sobre esse público de ultradireita. Só que lá, nos Estados Unidos, você tinha uma Fox News, você tinha New York Times, você tinha CNN, você tinha os anticorpos. Aqui no Brasil, não, virou tudo uma grande Fox News. A Veja falava uma coisa, a Folha repetia, o Jornal Nacional repercutia. Então, digamos, tudo isso que nós entramos, no fundo, é uma falência monumental da mídia brasileira. Que daí você pega, você teve um erro clássico que foi feito aí, que foi a filmagem aí ao vivo aí dos julgamentos do STF. Você pegou os ministros do Supremo e deu espaço para eles aí. Eles ficaram figuras públicas. Isso aí foi um veneno na veia, porque a partir daí a mídia passou a utilizar duas ferramentas de coerção sobre eles. Uma, as ameaças, quem votasse contra era apontado como defensor aí da corrupção, e outra, a lisonja. Então, a Camelu, você faz tal coisa, a grande frasista aqui, vai ser presidente da República, porque tem grandes frases de efeito, cala a boca, já morreu. O Aires Brito joga a favor da mídia, nossa, um grande poeta aqui, é o sujeito que gosta da teoria da relatividade. Então, esses dois movimentos aí levaram, e mais a possibilidade, os ministros militantes, o próprio Gilmar, naquele período, passam a usar a mídia para um processo de desconstrução da política. Tudo isso com o objetivo de tirar o Lula, achando que iam colocar um Serra, um Alckmin, tudo. Só que, desacreditando a política, eles destruíram tudo, inclusive o PSDB. E daí abre espaço para a antipolítica, que é o Bolsonaro. Então, digamos, essa reconstrução vai exigir uma justiça de transição aí para não repetir toda essa maluquice desmoralizante para o país que ocorreu nessas últimas décadas aí. E, assim, ao mesmo tempo em que a gente tem todo esse processo acontecendo, de fato, se tem um processo de desinformação da população, e, obviamente, isso afeta a gente no plano concreto, porque o Bolsonaro, querendo ou não, infelizmente, ele é um dos maiores influenciadores da nação hoje. Sim, sim. E quando ele fala que a gente tem que usar cloroquina, muitas pessoas dão ouvidos para isso. E, assim, você vê também, e aí a gente volta para o ponto da seletividade do judiciário, das diferenças entre um processo de impeachment que aconteceu com a presidenta Dilma, em que criaram um crime de responsabilidade, com o que tem acontecido agora, em que são múltiplos processos de impeachment contra o presidente Bolsonaro. A gente fez até uma ação organizada, que foi organizada pela FENED, de um protocolo em massa de pedido de impeachment contra o Bolsonaro. Ao longo da última semana, a gente teve mais de 40 pedidos de impeachment protocolados por centros acadêmicos, diretórios acadêmicos de todo o país. E quando vão dar ouvidos a isso, entendeu? Pois é, agora você vê que o Barroso finalmente tem um ato de coragem e autoriza algo óbvio, que era a CPI, já tem esse vazamento dessa conversa do Bolsonaro com o senador que pediu a CPI e o pessoal dele entrando para entrar com uma CPI contra governadores. Ou seja, você desqualificou tudo. E tudo isso começa lá atrás, Duda, quando o pessoal começa a destruir o politicamente correto. Que foi o discurso que ocorreu, que era o Reinaldo Azevedo, o Diogo Mainardi, a Veja, qual que é a lógica? Destrói o politicamente correto. O que é o politicamente correto? É um conjunto de conceitos que foi construído ao longo, ano após ano, que permitiu chegar numa sociedade civilizada. Esses conceitos impedem que você dê golpes aqui, que tente jogadas fora da Constituição, que impeça indústria de armas, impeça isso. Então você tem que destruir o politicamente correto. Então você começa um jogo de... Não, isso aí é besteira. Pô, o que é isso agora? Não pode falar de negrinho mais aí, não pode isso e aquilo. Você começa a desconstruir tudo isso, e o passo seguinte é você desconstruir as informações. Então você trata, ou você mente despudoradamente, como esse negócio das Farc invadindo o Brasil, ou você mente de outra maneira. Tratando, por exemplo, aquela questão do ministro Orlando Silva, que comprou uma tapioca aí com cartão corporativo, transformando em escândalo, um negócio desse. Ou aquele caso do lobista que... Nós que desvendamos isso na época. O lobista que tentou um financiamento de 10 bilhões de reais do BNDES para uma pequena empresa
de energia eólica lá, e daí se recusou a pagar 5 milhões e não conseguiu o financiamento. A imprensa, a Folha, ficou uma semana em cima disso. Nós fomos atrás do cara, o cara tinha sido solto da cadeia um mês antes. Era um golpista, pequeno golpista. Esse sujeito, tempos depois, ele me atacou filhas minhas aí pelo Facebook, eu denunciei para a polícia, fui bater num delegado, um delegado sério aí, ele fez um levantamento da ficha do sujeito, falou, não liga não, é um pequeno golpista. Só que esse pequeno golpista sustentou 5 dias de manchete, aquelas manchetes malucas, como que o BNDES vai dar 10 bilhões para uma empresa de fundo de quintal? E a imprensa jogando isso. Então, tudo isso que a gente fala de guerra híbrida, que entra fake news, entre essas loucuras, dessas notícias, qual que é a lógica? Eu bagunço todo o sistema de informação, ninguém sabe o que é verdade e o que é mentira, daí eu ganho legitimidade com os meus leitores, ou meus amigos, ou a minha bolha, para impor a minha mentira. Isso foi feito nesse período todo. Né? E agora vai ser um desafio danado, viu? Porque você não tem mais a influência da mídia, estão entrando grupos de fora aí com uma visão de jornalismo mais objetiva, né? E você tem as redes sociais aí com o bolsonarismo correndo solto. E quando a gente fala da cloroquina, vamos pegar a economia. Você pega todos os jornais, os grupos de mídia hoje fazem um belo trabalho em relação à saúde pública. Valorizam a ciência, tudo. De repente eles vão para a economia. Daí eles tentam convencer que se cortar o dinheiro da saúde, cortar o dinheiro da educação, cortar o dinheiro da renda básica aí, todo mundo vai ficar melhor. Gente, isso aí é pior que cloroquina. É pior que cloroquina. Isso é uma mentira sem tamanho. E é repetido diariamente. Privatização. Você não tem que ter um Estado inchado. Mas como você vai dizer que o Brasil é um Estado inchado quando você tem 1/3 da população passando fome? Isso é falta de Estado, não é excesso de Estado. Você pega o SUS, a saúde aí. O SUS, de repente, você tenta desmontar o Estado e descobre que o que salva o Brasil nesse período foi o SUS. Ou foi lá em 2008, o Banco do Brasil, o BNDES. E os caras querem destruir o Estado brasileiro para negócios da privatização. Você pega a Eletrobras, eles querem privatizar. Acabou de privatizar a Eletrobras, a energia vai triplicar de preço. Daí você pega todos os bancos aí montando comercializadoras de energia e tudo e vendem o peixe. Não, se privatizar, o preço da energia vai cair. São coisas que não resistem a uma análise mínima, mas, digamos, essa análise mínima não chega na mídia. Por quê? Porque você tem a cloroquina. A cloroquina da economia sendo distribuída. É escandaloso, subdesenvolvimento. É subdesenvolvimento, não é questão de esquerda ou direita. Isso aí é subdesenvolvimento. E é isso mesmo, é a desinformação generalizada. E é triste ver como tudo isso inclusive afetou a política brasileira. O próprio PT, o antipetismo, ele vem muitas vezes associado à pauta anticorrupção, mas o PT é, de fato, o partido mais corrupto dentre todos os partidos? Não é. Nem mesmo ao se analisar o número de políticos caçados por partido, o PT não entra nos 3 primeiros no ranking. E o combate à corrupção é importante, mas tendo em vista até mesmo o atual retrocesso dos governos nessa área, ele não deve se confundir com a criminalização do partido X ou Y. Claro. É sempre importante a gente lembrar disso. E a própria pauta anticorrupção, ela foi uma pauta que se popularizou muito e que é também uma das pautas responsáveis por Bolsonaro estar onde ele está hoje. A construção da figura do Bolsonaro veio muito associada também à questão da Lava Jato, a associação dele com a figura do Moro, e isso tudo, em partes, foi desmontado quando o Moro saiu do governo, mas a gente sabe que ainda tem uma grande base que continua ali. E eu, pelo menos, não achava que o Bolsonaro ia conseguir encampar essa pauta, depois de quase 30 anos na política, né? Pois é, mas você vê que essa questão da... Vamos pegar a anticorrupção. Eu participei do seminário do Márcio Tomás Bastos, lá, conhecido o governo Lula, onde ele montou o SISBIN, Sistema Brasileiro de Inteligência, que era para combater a corrupção. Então, pela primeira vez, você juntava Ministério Público, Polícia Federal, Receita, COAF, todo mundo. E até foi gozado, porque eu era muito crítico da falta de conhecimento do Ministério Público e da Polícia em relação a golpes financeiros. E eu abri o seminário e ele falou, olha, desce o cacete deles aqui para
aquele jeito do Márcio lá. Né? Então, quem montou essa estrutura foi o Lula, foi o Márcio Tomás Bastos e o governo Lula. E passaram a dar poder. Daí entra, digamos, a ingenuidade, a ingenuidade do republicanismo à brasileira. Você pega o modelo americano ele sabe o seguinte: se eu tenho aqui um poder que pode derrubar o presidente, que é o Ministério Público, e ele não é eleito, então eu tenho que dar anticorpos para o executivo para impedir que haja essa ascensão aí de um poder não eleito. Então, o presidente pode demitir todos os procuradores lá, que não são cargos de carreira, né? Pode demitir a qualquer momento sem dar explicações. Aqui no Brasil, o que acontece? O Lula, com essa visão sindicalista dele, falou, não, vamos pegar a lista tríplice, que até tem valores a lista tríplice, mas vamos indicar o mais votado para a categoria. Então, ele foi empoderando essas diversas categorias, melhorou substancialmente o salário do alto funcionário público, permitiu cursos no exterior, botavam todos com MBAs e tudo. Então, criou uma nova casta lá. E essa nova casta se identificava, não se identificava como servidor público. Eles eram a nova elite que queriam se identificar com os IUPs do mercado financeiro. E daí você tem um baita de um desvio, aí, que tem sido apontado pelo Lênin Streck e outros, aí, na formação do advogado. E dos concurseiros, que eles passam a interpretar. O negócio deles é guardar como é que foi a decisão A, B ou C e não discutir princípios. Né? E daí você passa a empoderar. Já vem no mensalão lá, Ministério Público querendo atuar como ator político, o Supremo atuando como ator político. E esse vácuo político que vai sendo criado aí é ocupado por todas as corporações. E daí vamos pegar o presidencialismo de coalizão. Nós tivemos aí um gesto do Marco Aurélio Mello lá, permitindo a multiplicação de partidos, que desorganizou totalmente o sistema político brasileiro. O Lula, lá atrás, o que ele queria? Vamos montar pacto com os pequenos partidos. Daí negociaram os pequenos partidos, o PT bancou os custos de campanha deles lá, vem o mensalão, cria toda uma narrativa torta lá, criminaliza aquilo, e para não cair, joga o Lula nos braços do Centrão. Como fizeram com o Fernando Henrique lá atrás. Quando a mídia tentou derrubar o Fernando Henrique também, em 99, depois, todos aqueles erros dele lá, ele cai nos braços do Centrão. Então, digamos, essa jogada de mídia e judiciário com enfraquecimento do executivo abre espaço para o Centrão. Então, digamos, todo esse processo aí cria um estrangulamento na democracia sem tamanho. Né? E o que ocorreu com o PT foi isso. A Dilma, no começo, elogiou a Lava Jato. Não, porque somos contra a corrupção. Você vê, até ela entrar, o que a Veja e a imprensa criava de factoides, de denúncias inverossímeis, que a gente tinha 4, 5 blogs, a gente desmontava em meio-dia. Aquele negócio de escuta no Supremo, tudo. A Dilma entra e, para mostrar que ela queria se diferenciar do Lula. Como é que eu vou me diferenciar? Eu vou acabar com a marca de corrupção, pereré. Então, a Veja, que não conseguia emplacar mais uma denúncia, solta uma denúncia aqui de um ministro qualquer, ela demite o ministro. Daí solta uma segunda denúncia, demite outro ministro. Daí vem a Miriam Leitão, diz que um funcionário do Palácio mudou a biografia dela na Wikipedia, dizendo que ela errou uma projeção, demite o cara. Então, você foi empoderando essas estruturas e criando um poder à parte. Vamos pegar Santa Catarina, que fizeram com o reitor lá. Aquela foi um crime que você teve a participação da delegada, aquela delegada Marena aí, teve a participação de uma juíza substituta, imoral ao permitir aquela invasão lá do campus. Teve do procurador da República lá de Santa Catarina, ou seja, todos os poderes se emanaram, e teve da CGU, que colocou lá um cara desequilibrado como interventor na universidade. Repetiram o mesmo na Universidade Federal de Minas Gerais. Se você se recorda, quando teve as eleições, na véspera das eleições de 2018, você teve a invasão de 10, 15 campos universitários pela PM, a mando dos presidentes de tribunais regionais eleitorais. Todos eles combinando pelo WhatsApp. Né? Então, você vê que todo esse processo de desmoralização aí, você criou um simulacro de democracia, antes mesmo de Bolsonaro. Né?
Com certeza. Uma pessoa comentou aqui, o Jean Andrei Germano, como concurseiro, sou obrigado a concordar com o Nassif. Estudar para concurso é emborrecer um pouco todos os dias. É isso aí, virou. Pô, vem, gente, vocês estão. Você vai para concurso para ser um poder de Estado. O ponto central são os conceitos, os valores. Mas não, como é que foi tal sentença, como é que foi votada? Se você pegar os grandes constitucionalistas brasileiros, pelo que me diz o livro do Alexandre Moraes, e tudo é compêndio de sentenças. Eu lembro até algum tempo atrás, aí o pessoal falava, quando falava do Lênin Streck, não, esse Lênin aí ninguém leva a sério. Daí eu comecei a acompanhar o Lênin Streck, o nível dele como jurista, porque o jurista não é um cara que conhece apenas leis, é um cara que tem uma visão ampla aí da parte sociológica, da parte de ciências sociais, de economia, de mudanças. O Lênin é uma enciclopédia. Daí você compara com Barroso, que é considerado o grande constitucionalista. O que ele fala da história do Brasil e tudo é orelha de livro de brasilianistas. Orelha de livro, uma superficialidade monumental. Então você olha e fala, pô, mas vem cá, como é que se criam as reputações no meio jurídico, que passou a ser tão relevante? Eu sempre fui crítico da criação de falsas reputações no meio econômico. E no meio jurídico, como é que se cria? Ah, não, o cara veio aqui, ele fez aí uns pro bonos aí, em favor de aborto para anencéfalo, tudo, ganhou reputação. Falei, mas como é que pode um negócio desse? Não, um grande constitucionalista fala claro. Não adianta falar claro, tem que pensar profundo. Quando você pega aí os italianos, os franceses, ou alguns, o próprio Lênio, aí, o próprio Gilmar, você vê que é um outro nível, mas, no entanto, a criação de reputação no meio jurídico foi feito sem nenhum critério, né? O critério do concurseiro. Bom, falei mal do direito, vou falar mal do jornalismo aí. Mas foi até engraçado você ter citado o Alexandre de Moraes, porque estou fazendo uma matéria com ele, que é a respeito da análise de jurisprudências constitucionais. Uma coisa que hoje em dia, para quem faz direito, se faz necessário, porque a gente tem quase um desequilíbrio, né, entre os três poderes, porque o ativismo judicial fez com que muito do direito fosse produzido dentro do próprio judiciário. E não é esse o nosso objetivo. A gente precisa respeitar, né, esse equilíbrio, e isso afeta todas as relações que a gente tem todos os dias. E dá, né, essa insegurança jurídica, essa instabilidade. Você, enquanto jornalista, deve ter sofrido muito com isso, porque um dia o que você acha que está na lei pode ser definido diferente por fulano, ciclano ou beltrano, que está no primeiro, no segundo, no terceiro grau, seja lá onde for, assim como você falou no começo da live. Não, a insegurança jurídica hoje aqui, para te dar um exemplo aí, outro dia a Record ela deu uma reportagem acusando o cara de pedofilia. A Record, uma rede nacional, mostrou o cara, o nome do cara. Daí o Tribunal de Justiça aqui de São Paulo reduziu a multa, a condenação a ela para R$10 mil. Eu, no meu site, compare meu site com a Record. Eu fiz uma montagem de foto e coloquei uma foto por engano de um homônimo. Nem falei o nome dele, nem nada. R$30 mil com bloqueio de conta. Daí você vai aqui, o MBL, eu denunciei aquela fundação da Lava Jato, que ia ter R$2,5 bilhões para fazer proselitismo político. E dei como exemplo o MBL, que com R$5 milhões fez um baita proselitismo político, um baita trabalho político. Daí o MBL entra com uma ação dizendo que eu falei que aqueles 5 milhões tinham sido bancados pela Lava Jato. O texto era claro, não tinha. Daí vem o juiz de primeira instância e fala, isso é bobagem, você não falou isso. Vai aqui para apelação em São Paulo, um desembargador fala, não, se quisesse não dizer, teria que ser mais claro. Daí você tem uma reclamação no Supremo e o ministro Lewandowski fala, pô, mas a interpretação de texto em sentença é demais também, né? Então, digamos, virou uma loucura, né? Virou uma loucura porque qualquer coisa. Esse juiz que dobrou a multa, o pedido de indenização do Dória de 50 para 100 mil, por conta própria. Isso é um escândalo. Agora, ele fez isso porque sabe que não vai ser punido. Alegou que o meu escritório ficava num bairro de classe alta aqui, o escritório fica no Paraíso e o endereço é o endereço da minha irmã. E ele pegou isso para aumentar para 100 mil
a punição. Então você fala, gente, tem coisa errada acontecendo, muito errada acontecendo com o judiciário. E isso, essa ação, por exemplo, de interpretação de texto, isso enche o judiciário. O judiciário já tem uma grande dificuldade de lidar com a enorme quantidade de processos que se tem, e aí você tem mais um processo como esse, complicado, né? Ué, outro dia esse Luciano Hang, eu falei que ele devia dinheiro para o fisco, ele entrou com uma ação e tudo, dizendo que não era ele, era a empresa dele, não era ele. Então, digamos, esses subterfúgios aí que dão uma margem para o juiz para jogar para qualquer lado. Qualquer lado. Você não tem. E um ponto relevante foi o fim da lei de imprensa, que o Aires Brito acabou com a lei de imprensa, dizendo que era uma lei da ditadura, em vez de aprimorar, acabou com a lei de imprensa. Então você deixou sem parâmetro. Então o juiz, ele equipara qualquer a difamação que vem de terceiros, ele aplica os mesmos critérios para a crítica jornalística. Então joga para onde quiser, né? Joga para onde quiser. E um outro ponto, essa questão da capacidade aquisitiva, aí a capacidade do réu não é levada em conta. Então ele aplica uma condenação por um grupo que nem a Record ou que nem a Abril, a mesma que vai para um site independente. Agora está começando, a gente montou foi montado espontaneamente um grupo aí de amigos e amigas meus aí, que tem, inclusive o Boaventura Santos está lá, tem cento e tantas pessoas, entre jornalistas, advogados, economistas, e tudo para chamar atenção para o que está acontecendo. Né? E recentemente a Escola de Magistratura do Rio de Janeiro abriu um debate muito produtivo aí sobre essa questão do judiciário e a mídia, né? De debate aberto aí, mas muito produtivo aí, que foram o Laurindo, o pessoal que estuda efetivamente essa questão da liberdade de expressão. Né? E muito entra aí, Duda, uma coisa que me causou um grande espanto, o baixo grau de informação do judiciário, do juiz. Tempos atrás a gente foi num jantar, eu fui com a Eugênia num jantar, e tinha uma juíza jurando de pé junto, no auge daquela campanha terrível de mídia, jurando de pé junto que Veja e Jornal Nacional eram dominados por comunistas. Eu falo, meu Deus, como é que pode um juiz, um cara que tem que julgar em cima de fatos? Então você tem um grau de desinformação que muito se explica pela modalidade de concurso e também pela pouca atividade das escolas de magistratura. Né? Pouca atividade das escolas de magistratura. E, assim, é muito complicado isso, tratar do que vai ser esse novo judiciário brasileiro. Agora, a gente espera, né, formar uma nova gama de juristas, uma gama muito mais popular de juristas. As ações afirmativas vão ser responsáveis por a gente renovar também um pouco da cara do judiciário, mas isso é um processo lento, né? E pouco se atualizou o ensino jurídico. Eu sou de uma faculdade, né? Sou da Faculdade de Direito da USP de Ribeirão Preto, que ela é bastante nova, ela tem menos de 20 anos. E a gente está debatendo agora o terceiro projeto político-pedagógico dessa faculdade. E é muito interessante tratar de como a gente vai formar esses novos juristas. O projeto político-pedagógico anterior, a gente teve previsto uma matéria que se chama laboratório, que é basicamente para a gente aprender um pouco do direito na prática e sair... abrir, né, os nossos olhos para o que é o mundo real, o que é acesso à justiça, o que é direito à moradia, como que todos esses direitos funcionam na prática. Só que eu sei que essa é a realidade da minha universidade, mas de pouquíssimas outras universidades que tratam desse tipo de pauta. Sim, sim. Esse negócio das ações afirmativas é bem interessante. É bem interessante porque trouxe, digamos, esse acesso que o governo Lula e Dilma deram as minorias para as universidades e empregos públicos, isso mudou a face do Brasil. Você tem agora uma geração de juristas, de intelectuais negros aí que estão na linha de frente. Estão na linha de frente. E com esses episódios recentes que ocorreram nos Estados Unidos, aí a morte daquele negro e a violência aqui no Brasil, deu uma explosão de má consciência em várias áreas. Hoje você tem muitos comentaristas e jornalistas negros na linha de frente. E cá para nós, quando você tem um apresentador, uma apresentadora negra lendo uma notícia
de agressão contra o negro, o impacto que tem não tem comparação, né? Então, digamos, lentamente, você começa a colher os frutos aí os frutos. Agora você vê, quando o Supremo foi julgar a questão das cotas, quem fez o discurso contra as cotas foi Demóstenes Torres, aquele senador que depois esteve envolvido em ligações com o Carlinhos Cachoeira e tudo. E o discurso dele foi feito por aquele geógrafo, como é que ele chama, gente? Aquele que trabalha escreve para a Folha, o Estadão, e trabalha na Globo News, eu lembro daqui a pouco. E na Folha teve uma cobertura crítica ao discurso do Demóstenes Torres, e o Otávio deu uma página inteira para ele desancar os jornalistas da Folha que tinham feito aquela reportagem. Você vê o nível que chegou o patrulhamento, aí a falta de lealdade em função dessa guerra cultural que se implantou no país. E hoje a gente vê, ainda tem muito que caminhar na questão das cotas. Eu sou casado com uma procuradora que é uma batalhadora dessa questão das cotas aí, tentou, junto à Polícia Federal, impor cotas, inclusive para deficientes. Porque quando você fala em minoria, o auge civilizatório de um país é quando os deficientes passam a ter direitos. Porque você pega o negro, a mulher, você dá as oportunidades, mas todos eles eles têm as suas condições mentais em condições de defender as suas próprias bandeiras, né? Quando você começa a ir para a deficiência, isso é um sinal maior da solidariedade de um país em relação aos seus cidadãos, né? E foi feito um baita de um trabalho lá atrás, pelo próprio Fernando Haddad, lá de a inclusão, a educação inclusiva, que já começou a ser destruída com o Temer e agora está sendo destruída aí por esse ministro da Educação e pela Damares, né? E pelas APAES, que se tornaram um instrumento político dos piores aí, apesar de ter ingênuos bem intencionados na linha de frente, né? E, Luiz, Nassif, você tinha falado também da questão da liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela é a conquista mais importante da redemocratização. E, assim, dizer o que se pensa, sem qualquer tipo de censura, nos impõe também responsabilidade. Os limites da liberdade de expressão, eles ficam fluidos, perigosos, mas eles precisam existir também de certa forma. E isso é o que a gente esbarra quando a gente fala de fake news e há pouca regulação a respeito disso. Mas você tem dois tipos de ameaça à liberdade de expressão. Tá? Você tem as fake news e você tem a catalisação do mercado de opinião. Esse é um ponto central. Porque na democracia, o mercado de opinião é central. É o mercado de opinião que ajuda a eleger governantes, é o mercado de opinião que cria pressão para as mudanças de lei e tudo. E no Brasil, nós temos um mercado de opinião extremamente centralizado, catalisado. Poucos grandes grupos. Se você vê, digamos, o maior atraso político regional do país, está ligado aos meios de comunicação. Você vê em cada estado, tem uma família, um coronel político aí. Qual a força desse coronel? Ele tem uma concessão da Globo, da Bandeirantes ou do SBT. Ou seja, esse atraso político brasileiro está diretamente vinculado aos meios de comunicação. E daí você cria, nessa catalisação aqui, que você não tem nem a produção regional mais, você não tem a produção regional. Então você cria uma cara de Brasil que é a cara da Globo, a cara da Record agora, fazendo um contraponto e tudo, mas você não tem o outro lado. Então, se eu vou discutir política econômica, você está tendo uma revisão mundial de conceitos hegemônicos aí das últimas décadas que estão sendo destroçados. A discussão não chega no Brasil. Você tem centros hoje que discutem economia na Unicamp, na Universidade Federal de Minas Gerais, você tem na USP, aqui você tem na PUC, aqui em São Paulo. Todo esse pensamento novo de reavaliação dessas maluquices que jogaram o país nessa situação não chega na mídia. Não chega na mídia porque é o interesse, ela se transformou num instrumento do mercado financeiro para ganhos imediatos. E não é o ganho, veja bem, não é o ganho dos grandes atores financeiros. Os grandes investidores sabem que um país, para ser atraente, tem que crescer. São daqueles pequenos operadores que querem saber como que eles ganham na semana seguinte. E a mídia ficou a reboque disso, né? Daí é uma situação em que você não tem o direito à informação aí.
não adianta você dar um pequeno espaço aqui se majoritariamente você está jogando fake news aqui, não está abrindo a discussão política, a discussão econômica, né? Então, esse é um dos pontos que a reconstrução do Brasil vai ter que tomar conta. É uma lei de mídia que impeça a concentração. Em outros países, você não pode ter um mesmo grupo controlando a maior rede de televisão, o maior jornal local. Você tem essas limitações. Na Inglaterra, se alguma emissora tem mais de 15% de audiência, é obrigado a tomar medidas para desconcentrar. Mas, vem cá, o capitalismo, ele descobriu que o cartel é contra o consumidor. Então, você tem leis anticartel para tudo quanto é produto. No caso da mídia, não. No caso brasileiro, estou falando, né? Então, esse é um outro ponto que vai ter que ser bem pensado aí, sabe? E é muito complicado quando a gente fala disso. E é o que você colocou, algumas das pautas que são as pautas mais importantes acabam não chegando até a mídia, não chegam até o espectador, o ouvinte, seja lá quem está do outro lado dessa linha. E também se tem pouco espaço para algumas figuras políticas dentro da mídia. Antes da questão do Lula ter falado para Haddad colocar o bloco na rua e ter toda aquela reinserção do PT na mídia, né, esse começo de processo de reinserção do PT, o Haddad, eu participei de uma plenária com ele e ele falou, a gente não tem espaço na mídia hoje. Hoje em dia, eu sou o brasileiro vivo que passou mais tempo dentro do Ministério da Educação e nem para falar de educação eles me chamam. É isso, é isso. E você tem a pior forma de censura, é a invisibilização. Isso é covarde, é covarde. Isso aí você tinha, o Estadão praticava muito, quando ia falar do Adhemar de Barros, era A de Barros, não podia colocar o nome. Então, a invisibilização é o antijornalismo. E é praticado a escâncaras aí, sabe? Você não vai com a cara do sujeito, põe na lista negra. Até o nome já denota esse preconceito. E então não sai nada em relação a ele, não sai nada. O Lula é o político brasileiro de maior projeção mundial na história, não tem paralelo. Eu fiz uma entrevista com ele quando ele começou a sair da toca, e a primeira questão que eu coloquei foi ele mostrar como que era o relacionamento dele com as grandes lideranças mundiais. Ele ajudou a organizar o G20, ajudou a organizar, fazer meio campo no Oriente Médio e tudo. Então, um sujeito com essa expressão, um pacificador reconhecido internacionalmente, de um lado, é exposto a um massacre diário de jornal nacional e tudo, quando passa isso é invisibilizado. Não pode ouvir o Lula. O mundo ouve o Lula. O Lula preso recebia visita dos maiores pensadores e estadistas aí, e não pode aparecer. Então você vê como que essa catalisação da mídia aí comprometeu fundamentalmente o direito à informação. E veja bem, a liberdade de imprensa é meio. O fim é o direito à informação. Então, para levar informação lá, a imprensa tem um conjunto de vantagens aí, de proteções, para cumprir o seu objetivo de levar informação. Mas ela fica dona da informação. Eu dou a informação que eu quero, que eu não quero, eu não dou. Como é que pode? E muitas vezes a informação de forma distorcida, né? A informação não chega completa. E você acaba não tratando de alguns aspectos que são aspectos muito importantes. Por exemplo, a gente da FENED, a gente se debruçou muito sobre o tema da Lava Jato, inclusive a gente organizou alguns seminários tratando dos impactos econômicos da Lava Jato, em parceria com a BJD e com a BED. E essa é uma questão muito importante, a maior parte das pessoas não sabe. Sim, a Lava Jato trouxe diversos impactos econômicos, e essa é uma informação que não chega para as pessoas. Eles destruíram a economia brasileira. Você tinha a parte mais avançada da economia brasileira, que eram as empreiteiras. E seria muito fácil. Você tem vários escândalos que estouraram na Europa, nos Estados Unidos, envolvendo grandes empresas. Eles punem os executivos, os donos, não a empresa. Então, aqui, eu lembro uma vez que eu fui participar de uma entrevista em Brasília com a Dilma. Me colocaram junto com a chamada imprensa convencional lá. E a gente falando nisso, qual que seria o caminho aí da Lava Jato? Você tem o crime que foi... Não é a imprensa que comete o crime, não é a empresa, é o executivo da empresa. No caso, você tem algumas empresas, que nem a Trafigura, por exemplo, que é uma comercializadora de petróleo, que ela praticava corrupção para ela. A Petrobras não foi isso. A Petrobras foi vítima de corrupção internamente.
Então, e as empreiteiras, o que a gente falava? Gente, aplica uma baita multa aí no dono da Camargo Corrêa. Se ele tiver dinheiro para pagar multa, ele paga. Se ele não tiver dinheiro para pagar multa, ele vende a empresa e com o dinheiro que ele recebe, ele paga a multa. Mas a multa é em cima da pessoa física, preservando a pessoa jurídica. E na época teve essa discussão. Daí levanta um jornalista lá, veterano até, fala: não, mas aqui é diferente dos Estados Unidos, porque lá são empresas de capital aberto, aqui são empresas familiares. Eu falei: oh, fulano, empresas familiares não podem ser vendidas, rapaz. Ou seja, coisas elementares. Um jornalista que tem baita espaço na Globo News, dá para falar a mesmice. Ou seja, até essas coisas mais primárias, vira bordão e são aceitas pela mídia, né? Então, a Lava Jato, a destruição que ela fez, a indústria naval brasileira, que estava disparando, a indústria, a Bimac aqui, porque toda a questão de prospecção de petróleo, conteúdo nacional, deu uma baita alavancada na indústria brasileira, tudo isso foi jogado fora. É o Brasil improdutivo, a expressão que ele usava, é o Brasil improdutivo, sabe? O Brasil improdutivo de funcionários públicos que recebem pagamento do Brasil, paga impostos, destruindo o bezerro de ouro aí que paga os impostos. E nós tínhamos empreiteiras aí que estavam com conhecimento da área de defesa, área de telecomunicações, todas destruídas. E nós fizemos uma série aí, que é a Lava Jato lá do B, mostrando que havia toda uma geopolítica americana aí. Aliás, essa semana o Le Monde publicou uma ampla matéria, autor aí dessa reportagem, acabou não citando a série, mas mostrando como que se deu o desenvolvimento da geopolítica americana em torno da suposta luta contra a corrupção, né? Eu cheguei a ter contato, na verdade, com essa matéria, e eu achei muito interessante como eles traçam, né? Isso que foi o maior escândalo judicial do planeta, como que isso, na verdade, não passou de uma estratégia bem-sucedida dos Estados Unidos para minar a autonomia geopolítica brasileira. Sim. E acabar com essa ameaça que representava o crescimento das empresas que colocariam em risco os próprios interesses. E, mais uma vez, a gente vê o judiciário encampando essa pauta, esse interesse, que é um interesse que não é um interesse jurídico por si só, que não é de simplesmente, existe uma ilegalidade aqui, a gente precisa sanar essa ilegalidade, ou houve um dano a tal pessoa, o direito servindo a interesses próprios. Não, você quer ver um exemplo? Você tem uma empresa, a Trafigura. A Trafigura é uma das 50 empresas lá da Standard Poor's. A Trafigura é um pessoal de mercado que passou a trabalhar com comercialização de petróleo, e era o grande centro de corrupção da Petrobras. Daí prenderam o Mariano Marcondes Ferraz, que era um executivo da Trafigura, que foi o cara que implementou o maior escândalo nacional do século aí, que foi o que ele fez em Angola. Que a Trafigura conseguiu o monopólio da exploração de petróleo, da importação de petróleo. Pegaram um dos testas de ferro dela lá, que acumulou um patrimônio de $1 bilhão num país pobre. Esse sujeito, o Mariano Marcondes Ferraz, era um lobista brasileiro, ele foi para o board da Trafigura. A parte mais relevante da Trafigura. Ele é apanhado aqui no Brasil. Quando foi apanhado, eu conversava com advogados aqui e falava: agora bateram no centro da corrupção da Petrobras. Esse negócio de empreiteira, tudo é pinto perto da corrupção que havia na parte de comercialização. O que acontece com o sujeito? Ele segura um tempo, depois entra com uma ação, esquece a Trafigura. Ele tinha feito um bico aí para uma Decal, uma empresa italiana, lá no porto de Suape. Eles desviam a corrupção dele para essa empresa italiana. E tiram a Trafigura, tiram. A Trafigura era mencionada pelo Paulo Roberto Costa, e todo mundo, como um grande centro de corrupção. Daí a Petrobras inventa uma mentira, que a Petrobras estava quebrando, para justificar a venda de ativos da Petrobras. Ela começa a vender ativos na América Latina. Quem é que vai comprar os ativos? A Trafigura. Pergunta até hoje, isso aí vai aparecer com esse negócio da Vaza Jato aí, uma hora o pessoal vai chegar nesse escândalo da Trafigura. Um escândalo, uma empresa notoriamente corrupta. E eles tratam a Petrobras como uma empresa corrupta, obrigam a Petrobras a pagar a indenização, sendo que a Petrobras foi vítima, e a Trafigura, que toda a corrupção era votada para a Trafigura, saiu isenta aqui da Lava Jato.
Nós começamos a denunciar sozinhos aqui. Daí eu recebo visita de jornalistas ingleses, de jornalistas suíços, querendo mais informação. Porque a Trafigura é muito influente, a mídia mundial também não dava muito espaço. E daí eles que trabalhavam em sites ligados à anticorrupção, ligados ao meio ambiente, que estavam levantando, a Trafigura saiu isenta. E a Petrobras teve que pagar 5 bilhões, 6 bilhões de multas aí. Esse pessoal tinha que ser preso, viu, Duda? Eu acho que lá para frente, quando tiver um tribunal de Nuremberg aí, não tem como. Quando o Rodrigo Janot foi lá para os Estados Unidos visitar o Departamento de Justiça, e um mês depois estourou o escândalo aqui da nuclear brasileira, a gente escreveu. Isso aí não vão passar incólume. Isso aí vai ter um tribunal por crimes contra a pátria, lá que eles cometeram. A seletividade e a perseguição política aliadas, né? E é triste pensar que as pessoas têm a capacidade mesmo de mover a opinião pública. Controlar-se os mecanismos de mídia é controlar também a influência de pautas políticas. É isso. Eu entrevistei no domingo o Zé Sócrates, primeiro-ministro de Portugal, que foi alvo de uma lava-jato lá. Ele passou 7 meses preso, sem culpa formada, diariamente vazamento de informação, inclusive pegaram um ano e meio de grampo em cima dele, levantaram questões pessoais, levantaram tudo. E foi absolvido das acusações principais a semana passada. Foi absolvido. Daí fala, e daí? Qual foi o objetivo? Essa absolvição, qual vai ser o impacto dessa absolvição? Nenhum. Já conseguiram o que queriam, que foi a desmoralização do Partido Socialista lá, retirar ele da disputa eleitoral. A mesma coisa que fizeram aqui, né? Bom, é isso aí? Bom, é isso. A gente está quase batendo 1 hora de live, mas, Nassif, assim, eu queria agradecer demais por você ter passado todo esse conhecimento para a gente. Eu acho que essa foi uma live muito produtiva e queria agradecer também a todas as pessoas que estão assistindo, que comentaram, curtiram e compartilharam. Muito obrigada a todos vocês. E, Nassif, que essa seja a primeira de muitas outras coisas que a gente possa organizar em conjunto. A Federação Nacional dos Estudantes de Direito está sempre aberta para você, viu? Eu agradeço aí. Eu tenho uma filha que está fazendo direito também aí, entusiasmada, direito criminal também, entusiasmada aí. Espero que ela se filie logo à federação de vocês aí. Um grande abraço. Tomara, um grande abraço e até a próxima. Obrigada, viu, pessoal? Essa semana a gente vai ter uma semana bastante agitada, então fiquem de olho na página da FENED e não deixem também de curtir a página do jornal GGM. Tá bom? Tchau, gente. Até mais.